Boa noite, igreja, graça e paz. Abra a tua Bíblia em Jó. No capítulo 1 nós já sabemos o que aconteceu com Jó, que foi perdendo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. E nesse momento que ele fica sabendo dessas notícias que chegam até ele, nós vamos ler o versículo 20. Isso, capítulo 1, versículo 20. Então Jó ficou sabendo de tudo que tinha acontecido com seus bens, com a sua vida, com seus filhos. Então no 20 diz assim: então, depois de Jó saber de tudo isso, Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Após Jó saber desta notícia, Jó adora ao Senhor. Irmãos, e é algo que nós precisamos muito pedir para Jesus nos ensinar: adorar ao Senhor em meio às diversidades. Eu vou falar por mim. Em relação aos bens, talvez eu não ficaria tão abalada. Mas nós que somos pais, o que acontecer, qualquer coisa que acontecer com os nossos filhos, ou com os nossos entes queridos, quem não tem filhos, mas tem os seus entes queridos, isso nos abala muito. Mas nesse momento, Jó adora ao Senhor. Adorar é ter uma postura de gratidão e reconhecer quem é Deus e quem é Jesus. E depois disso, depois de tudo ter acontecido, algo que novamente Satanás vai lá conversar com o Senhor e fala: não, mas tirei os filhos, tirei os bens, mas se eu tocar ainda nos seus ossos, ele não vai te adorar. E aí então, nesse momento, no versículo 10, vamos ler o 9. Então ele tem as chagas, ele tem as feridas, e aí no versículo 9, além de tudo isso, então sua mulher lhe disse, aquela que deveria ser a sua auxiliadora, auxiliar ele, estar junto dele. Olha o que ela diz para ele: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó responde assim, versículo 2, capítulo 10. Capítulo 2, versículo 10. Tá, então vamos lá de novo, no versículo 9. Depois de tudo isso ter acontecido com ele a respeito das suas feridas, ainda sua esposa ainda diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E eu tenho pedido para o Senhor me ajudar a adorar Ele, não por aquilo que Ele pode fazer de bom na minha vida, ou talvez aquilo que eu espere que Ele faça na minha vida, mas eu quero adorar por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele proporciona, por aquilo que Ele já fez por nós, e adorar a Jesus porque Ele aceitou morrer na cruz por mim e por você. E algo assim, irmãos, que para mim é algo que eu tenho aprendido: adorar a Deus no meio das enfermidades.
Isso eu já tenho desde muito tempo isso comigo, que eu fico muito abalada em relação à saúde com a minha pessoa. Desde criança, não sei o motivo, mas desde criança eu sempre fiquei preocupada se eu ficasse doente, o que aconteceria comigo. Na adolescência eu também tinha muito essa preocupação de ficar enferma. E alguns meses para cá, eu comecei a ir ao médico, eu estava sentindo uma dor muito forte. E eu comecei a ir ao médico, né? Fui ao médico para saber o que acontecia, o que era isso. E quando foi há uns, acho que um mês ou 2 meses atrás, acho que um mês mais ou menos, eu descubro o motivo então que eu estou, né? No nome de Jesus eu creio na cura, com endometriose. E isso é uma doença que existe, né, nas mulheres e ela não tem cura. E diante disso, irmãos, adorar ao Senhor, e tem outras coisas que o Senhor está me ensinando, mas essas ainda estão caminhando, mas o que mais eu desejo aprender do Senhor é adorá-lo, no meio das dores, no meio da enfermidade, porque Ele é Deus. E conforme estou aprendendo nesse processo, e nesses dias, eu acho que foram muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muita atenção diante das coisas, e eu fiquei gripada. E todas as vezes, irmãos, que eu fico gripada, eu fico muito brava com o Senhor. Porque eu não quero ficar doente, eu não gosto de ficar doente. E eu entendendo do Senhor que eu precisava adorar a Deus no meio da enfermidade, da doença. E não bastava isso, eu entendi do Senhor, então eu falei, então tá bom, Senhor, me ajuda a fazer isso, me ajuda a ser grata. Do nada, irmãos, do nada, durante a tarde, numa quarta-feira, o meu braço começou a doer. No outro dia ele estava totalmente inchado. E no final do dia, né, depois de todo o trabalho, eu não aguentava mais nem levantar os braços, as mãos, eu estava sem força. E eu falei, Senhor, me ajuda a te adorar. Porque para mim, irmãos, é muito difícil adorar a Deus quando você está enfermo, ou quando você está numa cama, quando você não tem o que fazer, você não tem o que você fazer, você depende totalmente de Deus e das orientações que Ele pode te dar para você ser curado, e dos remédios, enfim, dos recursos. E durante todos aqueles dias, irmãos, que eu fiquei com o meu braço assim, eu adorava o Senhor. E todo momento eu trabalhando, meu braço doendo, as minhas mãos doendo, não tinha força, porque era na mão direita, mas eu falava para o Senhor, Senhor, eu te adoro, porque eu sei que o Senhor está comigo. E eu falei, se o Senhor quiser deixar eu em casa sem fazer nada, o Senhor sabe de todas as coisas, porque os teus pensamentos são muito mais altos do que os meus. E se o Senhor quiser que eu trabalhe com as minhas mãos assim, o Senhor Jesus vai me dar condições. Então, irmãos, neste momento, nós precisamos aprender isso de Jesus, de adorá-lo. E nós iremos cantar uma canção que nós louvaremos ao Senhor em meio às circunstâncias, sejam quais forem. Tenho passado por muitas circunstâncias difíceis, mas eu tenho desejado, porque eu sei, como diz Jó, o Senhor nos faz bem, e quando Ele nos faz mal, o que a gente acha que é mal, não é mal, irmãos, é para nos atrair mais perto dEle. Porque no final do capítulo de Jó, Jó diz, Senhor, hoje eu te conheço de contigo andar. Porque ele estava íntimo, próximo, dependente do Pai. E abra a tua Bíblia em Êxodo 34. Êxodo 34, no versículo 6.
E nesses dias, todo o tempo, eu tenho meditado nesse versículo. Porque nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é. E aí vai dizer assim no versículo, capítulo 34, no versículo 6. Amém? Todos acharam? Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras, e grande em beneficência e verdade. Beneficência quer dizer aquele que tem ação de fazer o bem, a benignidade de Deus, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. É este Deus que nós temos que adorar. Ele é um Deus misericordioso. Se você se encontra aqui nesta noite, foi porque Ele te perdoou. Foi porque Ele perdoou as tuas transgressões, as tuas iniquidades. E que nesta noite, você possa se levantar e adorar ao Senhor e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?